universidade para todos, tá? Nosso grande sonho era fazer isso, né, Sara? Uma comunidade para interagir e para estarmos juntos. E a gente pode dizer e ficar muito feliz que está dando certo. Vamos lá, que vai ser show de bola. Obrigada, Rô. Com você, professor Diego, a palavra toda boa noite, sua. pessoal. Obrigado, Sara. Obrigado, Rosane. Obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer o convite às professoras do curso. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer a todos que estão participando. Espero que a gente possa compartilhar um pouquinho de ideias aí, né? Bom, meu nome é Diego, sou formado em Educação Física, fiz o meu mestrado e meu doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Sempre tive muito interesse, desde a graduação, em trabalhar com exercício físico e doenças crônicas. Sempre foi meu interesse, por experiências pessoais mesmo. Então, desde a época que a maioria de vocês também deve ter feito estágio em academia, eu também fiz estágio em academia e sempre percebia que a pessoa que tinha uma doença crônica era a que era mais deixada de lado. Então, isso me incomodava na época da graduação e me incomoda até hoje isso, né? Então, eu quis me formar para atender essas pessoas que ninguém atende. Realmente não é fácil trabalhar com pacientes com doenças crônicas, mas é o que eu gosto de fazer e, se possível, vou continuar fazendo até os últimos dias aí. Então é um prazer muito grande estar falando sobre um tema que eu amo e que eu trabalho com ele, tá bom? Então, vamos para a aula. Deixa eu compartilhar aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Tá dando para enxergar, Sara? Na tela? Sim. Tá, maravilha. Então, vamos lá. Bom, o título da minha palestra é Exercício é Remédio, Benefícios do Exercício Físico na Saúde. Então, antes de começar a palestra, eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante que a gente devia se perguntar sendo da área da saúde, né? A primeira pergunta é, e se nós tivéssemos uma ferramenta, seja ela uma estratégia ou o que for, que pudesse de alguma forma prevenir e tratar as principais causas de morte no mundo? Se a gente pudesse ter essas ferramentas em mãos, que a gente pudesse utilizar isso para pessoas que estão próximas ao nosso redor, pessoas como nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso tio, nosso avô, seja quem for, mas se a gente tem essa ferramenta em mão, será que a gente conseguiria utilizar ela para o bem das pessoas? E aí eu quero apresentar essa ferramenta de alguma forma para vocês. Mas antes, quais são essas principais causas de morte no mundo que a gente pode pensar e como introduzir essa ferramenta para que a gente consiga, de alguma forma, prevenir e tratar essas causas de morte? A gente sabe hoje que, obviamente, tirando o coronavírus, que tem atacado muitas pessoas ao redor do mundo, as principais causas de morte, tanto no Brasil como no mundo, se baseiam em doenças cardiovasculares, cânceres, demência, doenças respiratórias, doenças do aparelho digestivo, diabetes, doenças hepáticas, doenças renais. Todas essas doenças podem ser prevenidas e tratadas com uma ferramenta que todo profissional de educação física tem em mãos, que é chamada de exercício físico. Existem várias e várias evidências científicas apontando que o exercício físico atua em todas essas doenças crônicas e degenerativas. E a gente sabe isso desde tempos muito remotos. Hipócrates, que era o pai da medicina, já dizia que a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Platão dizia que, para o homem se manter sadio, não basta se alimentar, mas também praticar algum tipo de movimento. Mercuriali, que era um humanista e cria muito no exercício físico, dizia que a verdadeira medicina é a preventiva, enquanto a terapêutica é insegura. A melhor prevenção é a prática de exercícios físicos. Então, desde tempos muito remotos, vários filósofos, vários médicos, vários humanistas têm descrito isso de alguma forma, de que a prática do exercício físico poderia ser benéfica em tratar ou de alguma forma atenuar os efeitos deletérios de diversas doenças crônicas na população. E a gente sabe também que se nós olharmos a evolução do homem, e quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando homo sapiens, se referindo a homem e mulher, a gente sabe que nossa evolução sempre permitiu com que nós fôssemos muito fisicamente ativos.
Na época ali dos nossos antepassados, eles precisavam caçar o alimento, precisavam percorrer longas distâncias. Se tivesse um lugar muito frio, eles não iam sobreviver, então eles tinham que se movimentar para lá e para cá o tempo todo. Então, esse homem da caverna era muito fisicamente ativo, ele precisava se movimentar a todo momento, caçar alimento, lutar contra os animais, inclusive as próprias mulheres, que ficavam nas aldeias, mas elas também precisavam defender os filhos contra animais, e para isso elas precisavam fazer alguma prática de atividade física. Mas como a gente sabe, hoje a gente não é mais fisicamente ativo. Em algum momento da história, isso mudou drasticamente. Por exemplo, se a gente olhar os gráficos, esse é um gráfico dos Estados Unidos, a população que não faz atividade física nos Estados Unidos, em 1990, 19% das mulheres e 11% dos homens não eram engajados em nenhuma prática de atividade física. Se nós pularmos 20 anos para frente, em 2010, isso aumenta para 50% da população, o que é uma coisa muito drástica. Afinal, nós sabemos que o sedentarismo e a inatividade física, ela tem um efeito extremamente deletério sobre a saúde do indivíduo. Então, o que aconteceu e que período que aconteceu isso na nossa evolução, que nós paramos de ser tão fisicamente ativos e começamos a ter uma vida mais sedentária, sermos mais fisicamente inativos? O que aconteceu nesse período? Nós tivemos dois períodos muito drásticos, que é a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Na Revolução Agrícola, um daqueles Homo sapiens, em um determinado momento, jogou uma semente no chão, provavelmente choveu, e ele começou a perceber que aquela semente dava uma árvore que dava frutos e ele podia comer daquele fruto. Consequentemente, ele começou a parar de caçar e começou a plantar o próprio alimento. No momento em que ele começa a plantar o próprio alimento, ele começa a parar de caçar e a atividade física dele começa a ser diminuída. Então, esse é um primeiro momento em que o nível de atividade física do Homo sapiens começa a cair. Um segundo momento é a Revolução Industrial, ou seja, o momento em que as máquinas começam a fazer o trabalho do homem. Hoje, a gente sabe muito bem, antigamente, se você precisasse comer uma pizza, se você quisesse comer uma pizza, você saía com sua família e ia buscar a pizza em algum lugar ou ia até o lugar comer a pizza. Hoje muda, você pede por um iFood a pizza. Então, além de você estar consumindo um alimento que é rico em gordura trans, você ainda está ficando em casa e pedindo esse alimento. Você diminui o nível de atividade física e aumenta o consumo calórico. Então, a Revolução Industrial contribuiu ainda mais para que isso acontecesse. Então, aquela evolução que a gente viu naquela figurinha, que esperava-se que fosse o indivíduo cada vez mais fisicamente ativo, a evolução foi mais ou menos diferente do que a gente esperava. Então, no período paleolítico dos nossos antepassados, estima-se que eram feitos em torno de 13.200 a 21.120 passos por dia, os homens, enquanto as mulheres, como eu comentei, que ficavam nas aldeias, davam em torno de 10.000 passos por dia. Esse homem das cavernas, quando passa para 2010, diminui drasticamente esses passos que ele dá diariamente, que cai para em torno de 5.000 por dia, o que hoje deve ser menor ainda. E as mulheres caem para 4.900. Então, nós percebemos dessa forma que a evolução que nós esperávamos que fosse para um indivíduo mais atleta foi mais ou menos isso daqui. A evolução do homem foi ficar cada vez mais sedentário, cada vez mais fisicamente inativo, cada vez mais com hábitos de vida ruim, o que, consequentemente, começou a culminar com um aumento e o aparecimento de diversas doenças crônicas e degenerativas. E, nesse período, a gente começa a se perguntar, né? Como que a gente começou a entender que ser fisicamente inativo era ruim para a saúde? Em que momento da literatura científica alguém se perguntou, será que ser fisicamente inativo ou não fazer nada de exercício, isso é ruim para a saúde? Sim. Em 1953, um autor chamado Morris e colaboradores, eles começaram a observar uma coisa bastante interessante. Eles observaram que em Londres, na Inglaterra, os motoristas de ônibus tinham uma maior incidência de morte por problemas cardiovasculares, comparado aos cobradores de ônibus. Então, os motoristas morriam mais de problemas cardiovasculares comparado aos indivíduos que eram cobradores dos ônibus.
E o que tem de diferente entre os indivíduos? Eles queriam saber por que os motoristas morrem mais de problemas do coração quando comparado aos cobradores. Qual é essa diferença tão significativa? Se nós vermos os ônibus de Londres, vocês veem que esses ônibus eles são de 2 andares, tem uma escada aqui, e a característica que diferencia o motorista do cobrador é que em Londres, o motorista ele fica o tempo todo sentado, enquanto o cobrador ele passa pelo ônibus, ele vai caminhando pelo ônibus, coletando dinheiro, diferentemente daqui que o cobrador também fica sentado. E eles perceberam que a única coisa que diferenciava os dois era o nível de atividade física. Nesse momento, começa a se perceber que pessoas que são mais fisicamente ativas têm uma menor chance de desenvolver problemas cardiovasculares, e isso começa a ser correlacionado a benefícios na saúde. Então, praticar qualquer tipo de atividade física começa a ser correlacionado a benefícios na saúde do indivíduo. E aí também começa a se perceber que a falta de exercício físico é a causa principal de diversas doenças crônicas, do aparecimento de diversas doenças crônicas. Nesse gráfico, por exemplo, é demonstrado que indivíduos que são mais fisicamente ativos apresentam um risco relativo menor de mortalidade por todas as causas, comparado com aqueles indivíduos que são fisicamente inativos. Quem é fisicamente inativo apresenta um risco muito elevado de mortalidade por todas as causas. Da mesma forma, pessoas que ficam muito tempo sentadas, gastam a maior parte do seu tempo sentadas, em geral, têm o maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares comparados àqueles indivíduos que se movimentam no seu dia a dia. E aqui tem uma coisa que é importante chamar a atenção. Independente do indivíduo ser fisicamente inativo ou fisicamente ativo. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo ele é fisicamente ativo, mas ele gasta todo o tempo dele sentado ou deitado, isso ainda é aumentado. Então, ele ainda tem um risco aumentado de problemas cardiovasculares. Então, o fato de ser fisicamente ativo, espera-se que esse indivíduo também não seja tão sedentário, não tenha um comportamento sedentário nos seus ambientes de trabalho, na sua casa, etc. Então, é importante que, além da atividade física que ele pratica, ele faça também outras coisas no seu tempo de lazer. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, demonstra-se que existe um risco relativo também que indivíduos que assistem mais televisão, ou seja, ficam mais horas em frente à TV, têm um risco aumentado de incidência de diabetes do tipo 2, de mortalidade por câncer, de mortalidade por doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Então, o comportamento sedentário, a inatividade física, está associado, sim, a vários tipos de doenças crônicas. Dessa forma, nós, enquanto profissionais de educação física, até mesmo os fisioterapeutas com indicação, qualquer coisa do tipo, temos que criar estratégias para estimular esses indivíduos a praticarem exercício físico. E aqui tem uma figurinha demonstrando vários problemas associados à prática, à não prática do exercício físico, né? Então, quando o indivíduo é mais sedentário, mais fisicamente inativo, ele tem um risco maior para doença de Alzheimer, demência, depressão, derrame, câncer de mama, doença hepática, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e assim vai. A gente vê que existe uma gama muito grande e essas doenças culminam com uma redução da qualidade de vida do indivíduo, levando a uma morte prematura. Então, o que nós esperamos é que quebrar esse ciclo vicioso que existe dentro da população. E aí, a gente parte para outro princípio. Se ser fisicamente inativo leva o indivíduo a problemas crônicos, doenças crônicas, isso quer dizer que o exercício físico poderia, de alguma forma, beneficiar pessoas que têm doenças crônicas. Sim, e é o que a gente vai ver. Eu não trouxe aqui doenças muito comuns, então, por exemplo, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, essas doenças mais comuns, por quê? Porque se você digitar exercício físico, benefícios do exercício físico no Google, você vai achar uma vasta gama de coisas sobre isso. Então, nós já sabemos, até a população leiga no assunto, sabe que o exercício físico beneficia problemas cardiovasculares, beneficia hipercolesterolemia, obesidade grave, etc. Eu trouxe aqui doenças um pouquinho menos conhecidas. Quando eu comecei a faculdade, a minha ideia era assim, se você fizer exercício aeróbio, isso é bom para o seu coração. Se você fizer musculação, isso é bom para o seu músculo.
Eu não tinha ideia de que, por exemplo, o exercício pudesse extrapolar isso. Então, eu vou trazer um pouquinho de coisas relacionadas a outras doenças que são menos conhecidas, o benefício do exercício. Então, começando pelo benefício do exercício nas doenças neurológicas. Então, será que se eu praticar exercício, isso leva um benefício no meu cérebro, por exemplo? Será que tem algum benefício comprovado? Começando pela doença de Alzheimer. Então, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, então os pacientes começam a ter uma degeneração em vários neurônios, principalmente neurônios relacionados à memória, que é causada pelo acúmulo, especificadamente, de uma proteína chamada de beta-amiloide dentro do cérebro dos indivíduos. Então, aqui a gente tem uma figurinha mostrando vários neurônios, e aqui a gente tem uma figurinha mostrando os mesmos neurônios, agora com as proteínas beta-amiloides que formam placas e começam a destruir esses neurônios. Consequentemente, os indivíduos começam a apresentar diversos sintomas, como a demência progressiva, então o indivíduo começa a esquecer as coisas mais básicas, e nos estágios mais avançados da doença, esses indivíduos começam a esquecer como deglutir o alimento. Ele coloca o alimento, por exemplo, na boca, e ele esquece como que faz o movimento para fazer com que o alimento desça pela garganta. E também a diminuição da cognição. Então, esses indivíduos começam a perder, por exemplo, o hábito de aprender coisas novas. Então, a doença não tem tratamento, desculpa, mas ainda assim esse tratamento atenua os efeitos, porque a doença não tem cura. Então, a gente, de alguma forma, teria que tentar atenuar isso pela prática do exercício. Mas a pergunta que se faz é, o exercício tem algum efeito positivo na doença? Como eu comentei para vocês, a doença é principalmente causada pelo excesso dessa proteína no cérebro. Não existe medicação farmacológica, remédio, que diminua essa proteína no cérebro de quem tem Alzheimer. Um estudo feito em ratos, que foi utilizado 5 meses de exercício aeróbio, caminhada em esteira, demonstrou que a prática do exercício físico nos ratinhos que tinham Alzheimer diminuiu o excesso de proteínas beta-amiloides no cérebro desses ratos. Então, em 2 regiões específicas, o córtex frontal aqui, e a gente viu uma diminuição significativa. Uma outra região que é responsável pela memória também não deu diferença significativa, mas nós vemos que há uma queda importante aqui. E aqui na figurinha, cada pontinho branco representa uma proteína dessa daí. Então, nós vemos que o exercício físico vai diretamente contra o que está levando à doença. E uma coisa que nenhuma medicação faz. E isso, consequentemente, diminui a neurodegeneração, a degeneração desses neurônios. E aí vocês podem se perguntar, mas isso é importante? Para o paciente, como ele realmente vai continuar esquecendo as coisas, não. Mas para um filho, para um neto, talvez seja mais alguns meses que o avô lembre dele, que a mãe lembre dele, ou alguma coisa do tipo. Então, a intervenção com exercícios físicos nesses pacientes, ela deve ser prescrita e ela deve acontecer principalmente por causa desse efeito. Obviamente, nós não conseguimos extrapolar resultados que acontecem em ratos para seres humanos, mas também não conseguimos fazer uma biópsia do cérebro de um ser humano. Então, a gente não consegue ter um resultado tão fidedigno, mas isso já aponta que o exercício físico provavelmente tenha um efeito benéfico que vá contra a doença em si. Uma outra característica que acontece, como eu comentei, tanto o córtex cerebral como o hipocampo são 2 regiões relacionadas à memória. Esse aqui é um cérebro saudável, tá? Um corte transversal de um cérebro saudável. Quando esse indivíduo tem Alzheimer, essas 2 áreas levam ao encolhimento dessas 2 áreas, né? Tanto o hipocampo como o córtex cerebral. Então, as 2 áreas atrofiam, diminuem de tamanho. Será que o exercício físico conseguiria mudar alguma estrutura cerebral? E aí eu quero trazer um resultado em seres humanos, tá? Então, o que a gente vê é que sim, o exercício físico é capaz de aumentar o tamanho do hipocampo, que é essa região aqui, uma região relacionada à memória e que tem uma atrofia no cérebro de pacientes com Alzheimer, o que consequentemente culmina com uma melhora da memória. Esse estudo aqui teve 120 idosos, esses 120 idosos ficaram por 1 ano fazendo exercício aeróbio, 60, metade desses pacientes ficaram por 1 ano fazendo exercício aeróbio e metade ficaram fazendo alongamento.
Os indivíduos que fizeram exercício aeróbio tiveram um aumento do tamanho da área do hipocampo no cérebro, o que culminou com uma melhora da memória. Isso era o que era muito demonstrado na literatura científica, que a prática do exercício aeróbio por um período longo, de 1 ano, por exemplo, levava ao aumento dessa estrutura. Nós fizemos um estudo lá na USP, tive a oportunidade de participar desse estudo, ele saiu no Globo Repórter, foi um estudo bem legal. Nós não fizemos com pacientes com Alzheimer, fizemos com pacientes que tinham uma situação chamada de comprometimento cognitivo leve. É o primeiro passo para esses indivíduos terem Alzheimer. Então, é como se eles estivessem chegando ao Alzheimer. Eles fizeram exercício aeróbio com nós lá por 6 meses, e o que nós observamos foi o mesmo resultado, que houve um aumento do tamanho da área do hipocampo, e esse aumento do tamanho da área do hipocampo foi relacionada a uma melhora na memória dos pacientes. Então, isso pode, consequentemente, o próprio exercício físico, atuar como uma prevenção na doença de Alzheimer. E isso é essencial para esses pacientes. Uma outra doença neurológica é a doença de Parkinson. O que ela causa? Ela é um distúrbio neuromuscular, então afeta tanto o cérebro como a musculatura, é progressiva e apresenta vários sinais e sintomas. Sinais é tudo que a gente olha e vê no paciente. Então, se a gente vê uma marca de queimadura, aquilo é um sinal. Sintoma é tudo que o paciente sente e relata para a gente. Então, os pacientes têm acinesia, eles começam a ter perda de movimentos principalmente finos, segurar um copo é muito difícil para eles. Bradicinesia, então esses pacientes andam muito lento, é muita lentidão para eles andarem. Tremores musculares, eles começam a tremer, essa é a característica da doença de Parkinson em si. E aí eu gostaria só de chamar uma atenção aqui para 2 coisas. Quando se trabalha com esses pacientes, nós não falamos de mal de Parkinson ou mal de Alzheimer, tá? É um termo pejorativo. Então, você geralmente trabalha com doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tá? Então, tremores musculares, postura curvada, déficit de equilíbrio. Então, todas essas características e o fato de geralmente esses pacientes serem idosos faz com que a gente tenha que ter um cuidado muito grande com eles na hora de trabalhar. Então, essa é uma característica de um paciente que tem doença de Parkinson. Ele tem uma tremedeira, que começa às vezes na mão, e isso vai evoluindo se o tratamento não está sendo efetivo. Então, o corpo dele começa a tremer. Tem uma rigidez muito grande, tem uma postura de parada, e uma característica desses pacientes é que se você mandar ele fazer uma curva, ele congela, ele não consegue às vezes fazer a curva. Ele congela e às vezes cai. E aí eu gostaria de trazer apenas um estudo que saiu recentemente. Esse estudo foi realizado pela Carla, que é uma aluna lá da Escola de Educação Física e Esportes da USP, que foi feito com pacientes com doença de Parkinson. Eu não vou colocar o som agora aqui porque não vai precisar, mas o que aconteceu com a Carla? Ela queria testar se o uso do Bosu, acho que vocês estão vendo essas plataformas aqui de equilíbrio, em pacientes com Parkinson, e aí ela colocou também essas plataformas nos exercícios da musculação. Então ela pegou essas plataformas, colocou no leg press e foi testar se o fato de usar uma plataforma que causa desequilíbrio melhoraria o equilíbrio dos pacientes com Parkinson. Então nesse vídeo aqui, deixa eu só passar eles para vocês verem eles treinando. Então, esse foi o treinamento que eles fizeram. Fizeram um treinamento com desequilíbrio, e esse treinamento com desequilíbrio, ela queria ver se tinha algum resultado na doença. Então, eu vou mostrar esse segundo vídeo. Eu vou pedir que vocês se concentrem primeiro nesse vídeo aqui, que o vídeo está ocorrendo simultaneamente. Mas primeiro olhem esse vídeo aqui, é a mesma paciente antes e depois do treinamento. Essa paciente é uma paciente com característica de Parkinson. Você pede para ela andar, ela demora para responder, ela não consegue sair do caminho, como vocês vão ver, e quando você pede para ela fazer a curva, qualquer tipo de curva, você tem um problema grande. Vou mostrar para vocês, vejam. Então, como vocês viram, quando você pede para uma paciente com Parkinson se movimentar, primeiro que ela demora muito para pensar no que tem que fazer. E quando você pede para ela fazer a curva, você tem um problema grande. Agora, eu quero que vocês separem o vídeo do lado, depois do treinamento. Essa paciente depois do treinamento, vejam agora.
Então, vejam a diferença que o simples fato de um treinamento equilíbrio associado ao treinamento de força induziu numa paciente que tem Parkinson. Então, o treinamento de força associado a um treinamento de equilíbrio específico para esses pacientes, ele deve ser aplicado em si, tudo bem? Então, e o papel do exercício físico nas doenças imunológicas, e aqui falando especificadamente do exercício na síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS. Então, a síndrome de imunodeficiência humana, ela é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, e é importante lembrar aqui uma característica. Pacientes que têm HIV nem sempre têm AIDS, mas todo paciente com AIDS, ele tem o vírus do HIV. Então, quando o paciente ele é infectado pelo vírus do HIV, não necessariamente ele vai chegar na síndrome da imunodeficiência humana. Entretanto, se ele não fizer o tratamento, ele chega nesse nível da síndrome da imunodeficiência humana. Ela é caracterizada por uma diminuição de um grupo de células específico, chamada de células TCD4, que são células que combatem a infecção principalmente dentro das células, e, consequentemente, o sistema imunológico fica prejudicado, o que impede que o paciente consiga combater qualquer tipo de infecção. Então, quando o paciente ele tem uma infecção pelo vírus do HIV, ele começa a ter os sintomas característicos de infecção, por exemplo, febre, perda de peso, mal-estar, dor de cabeça, neuropatia, que são os sintomas característicos da infecção pelo HIV. Se o paciente não faz o tratamento e isso começa a evoluir, ele chega no nível da AIDS. A AIDS, como o nome já diz, é a síndrome da imunodeficiência humana. Então, o paciente não consegue mais combater as infecções e ele começa a pegar várias infecções persistentes. É importante destacar que quando nós trabalhamos com pacientes com o vírus da HIV presente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é cuidado com o tipo de preconceito que a gente, às vezes, expressa sem querer. Eu me lembro de um caso específico, não foi com um paciente ou alguma pessoa que tinha o HIV, mas eu lembro de um caso de uma pessoa que era um rapaz que era um barbeiro, ele foi na academia, e aí eu conversando com ele, ele falou que tinha hepatite C. E aí ele não descobriu naquele momento o que levou ele a ter hepatite C, e depois ele acabou desenvolvendo e pegando também sífilis. E depois de um tempo ele descobriu qual era o problema. Ele falava que fazia a barba dos indivíduos e pegava com o dedo o sangue e limpava aquilo. E foi assim que ele acabou pegando os dois, tanto a hepatite C como a sífilis. Então, assim, não julguemos, nós somos profissionais, não trabalhamos em julgamentos, o que a pessoa faz da vida particular dela não é nosso assunto. Então, a primeira coisa é saber diferenciar o que é a doença e como é causada a infecção e tudo mais, mas saibam trabalhar com esses pacientes. Então, essa é uma característica, geralmente, que acontece em pacientes com a síndrome da imunodeficiência humana, que nós chamamos de caquexia. A caquexia é uma situação, é uma síndrome inflamatória, onde o paciente começa a ter perda de massa muscular associada à perda de gordura. Isso, obviamente, a gente sabe que melhora com o exercício físico. Um dos papéis principais do exercício é melhorar a composição corporal, principalmente por promover um aumento da massa muscular. Então, um dos papéis que a gente pode fazer em pacientes que têm essa doença é aumentar a massa muscular, o que, consequentemente, vai melhorar essa característica da composição corporal do indivíduo. Um outro papel central, e aí que vai contra a fisiopatogênese da doença, é que nós conseguimos aumentar a contagem de células T. Lembra que eu falei para vocês que o problema da AIDS, o problema da infecção pelo HIV, é que ele diminui o nível de células T, ele começa a destruir essas células. Então, um papel que o exercício físico tem central é aumentar a contagem dessas células no sangue do paciente. Isso é associado, quanto maior a capacidade aeróbia do indivíduo, maior a contagem de células T. A gente sabe que existe uma correlação entre essas variáveis. Isso para o exercício aeróbio ou de força? O que nós sabemos hoje é que tanto faz. Se o indivíduo ele faz exercício aeróbio, ele tem um aumento significativo na contagem de células T. Se ele faz exercício de força, ele também tem um aumento significativo na contagem de células TCD4 também. Então, o importante é que ele faça exercício físico, ele não fique sem fazer, para que isso consiga atenuar os riscos associados a essa doença. Em níveis mais graves, quando o paciente tem a AIDS já em si, uma outra característica que aparece é o prejuízo neurocognitivo desses pacientes.
Então, uma coisa que o exercício físico também faz para esses pacientes é melhorar essa característica da neurocognição nesses indivíduos. E aí, o exercício físico e câncer. O que é o câncer? É uma doença em que as células do corpo crescem e se dividem de forma incontrolável. Durante essas divisões, elas começam a atacar as células saudáveis do corpo, e o câncer ele pode apresentar diversos sinais e sintomas, dependendo de onde que ele se origina, ou dependendo de onde ele está localizado. A gente sabe que quando nós fazemos uma sessão de exercício, várias células do sistema imunológico aumentam, como foi comentado na palestra de segunda-feira. Um grupo de células específico do sistema imunológico, chamadas de células natural killer, elas têm um papel central na morte de células cancerígenas. E quando a gente faz exercício, essas células aumentam. Então era de se esperar que o exercício físico pudesse, de alguma forma, ter um papel central em pacientes que apresentam o câncer. E esse estudo, por exemplo, demonstrou que o exercício físico é eficaz na diminuição da incidência de tumores. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de ratinhos, induziram câncer de fígado nos ratinhos, e eles queriam ver se um grupo de ratos que era sedentário e outro grupo de ratos que fazia exercício, como que era a incidência do aparecimento de tumores nesses ratos. E eles viram que, no grupo sedentário, a incidência do aparecimento de tumores foi de 100%. Então, na hora que eles induziram o tumor, os tumores apareceram muito forte. Agora, nos ratos que fizeram exercício, isso diminuiu para 71%. Então, não foi tão grave o aparecimento. Consequentemente, a prática do exercício, se o indivíduo já faz exercício, isso extrapolando para seres humanos, se ele já faz exercício e um dia ele apresenta um câncer, pode ser que pela prática de exercício físico, esse câncer não seja tão grave como se ele fosse indivíduo sedentário. Então, além de não ser tão grave, o câncer que os ratinhos que faziam exercício físico desenvolveu, ele era muito menor comparado ao do rato sedentário, que apresentava tumores muito maiores. Isso aconteceu a mesma coisa quando a gente olha para câncer de pulmão. Aquele era câncer de fígado e a gente está falando aqui de câncer de pulmão. Quando pegaram um ratinho, eles viram que o ratinho que fez exercício, o tamanho do tumor era muito menor e o aparecimento de tumores também era menor comparado àqueles ratos que eram sedentários. Aqui demonstra-se claramente os pulmões dos ratinhos, essa parte preta, as células cancerígenas, né? E esses são os ratos que fizeram exercício. Vejam a diferença, que é muito drástica pelo simples fato de estarem praticando exercício físico. Outra coisa que o exercício faz é diminuir a progressão do tumor. Então, o fato do indivíduo fazer exercício físico e ter o câncer faz com que a progressão do tumor seja muito menor comparado quando o indivíduo é sedentário. E o volume desse tumor também é muito menor para os ratinhos que fazem exercício em si. Um outro papel central é que parece que o exercício físico potencializa o efeito da quimioterapia. Então, quando um tratamento que eles utilizam para o tratamento do câncer em si é a ciclofosfamida, é um imunossupressor que é utilizado no tratamento da quimioterapia. E percebe-se que quando você associa a quimioterapia com a prática do exercício, o tamanho do tumor, o volume tumoral, é menor quando comparado ao uso da ciclofosfamida sozinho. Então, hoje, por exemplo, lá no INCOR, no Instituto do Câncer, lá na Faculdade de Medicina, tem pacientes que, enquanto fazem a quimioterapia, eles estão pedalando. É uma prática que eles estão fazendo já para pacientes que estão fazendo a quimioterapia e que estão praticando exercício ao mesmo tempo, como forma de potencializar o efeito da quimioterapia. Então, para pacientes que têm câncer, se o indivíduo não tem o câncer ainda, o exercício funciona como uma prevenção no câncer. Se o indivíduo está em tratamento, o exercício físico aumenta a tolerância às drogas, promove um tratamento mais eficaz. Se o indivíduo sobreviveu a esse câncer, o exercício previne uma recidência da doença, melhora os efeitos adversos a longo prazo. E se o indivíduo está passando por um processo de paliamento, o exercício físico tem um papel central na tolerância também a esse uso das drogas, na promoção e tratamento da eficácia, na atenuação da caquexia do câncer, que é aquela perda de massa muscular que a gente comentou,
Então, o exercício físico tem um efeito global em pacientes que tenham ou apresentem câncer em si. Claro que a gente tem que saber os cuidados na hora da prescrição do exercício. E por fim, não menos importante, qual o papel dos exercícios físicos nas doenças autoimunes reumatológicas? Eu tive o prazer de sempre trabalhar com essas doenças, então, desde 2011 eu trabalho com doenças autoimunes, e é um grupo de doenças em si que eu sempre gostei de trabalhar. Então, ali na década mais ou menos de 1963, era-se dito que pacientes com doenças autoimunes não podiam praticar atividade física. Por quê? Porque a doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico começa a atacar órgãos específicos. E quando isso acontece, gera uma inflamação importante naquele tecido. Acreditava-se que a prática do exercício físico poderia, de alguma forma, piorar ou induzir uma maior inflamação nesses pacientes. E, consequentemente, a prática não era recomendada. Então, para a artrite reumatoide, por exemplo, que é um padrão de doença autoimune, na década de 63, um dos tratamentos que se utilizava era a imobilização completa das articulações. Então, o paciente ele tem uma doença autoimune, coloca ele de cama, imobiliza aquela região que vai tratar. Qual que é o problema disso? A gente sabe que quando o indivíduo ele tem uma articulação inflamada, por exemplo, na artrite reumatoide, ele começa a ficar mais fisicamente inativo. Quando ele fica mais fisicamente inativo, ele começa a ter um acúmulo de gordura visceral importante. Esse acúmulo de gordura visceral leva a uma infiltração de células do sistema imunológico no tecido, que aumentam ainda mais a inflamação, promovem mais ainda uma inflamação sistêmica crônica. E essa inflamação está associada a diversas doenças, como sarcopenia, anemia, diabetes, e assim sucessivamente. Consequentemente, a piora dessa inflamação piora mais ainda a inflamação daquela articulação. Isso faz com que haja um ciclo vicioso. Como que nós quebramos esse ciclo vicioso nessas doenças? Com a prática do exercício. Então, pacientes que apresentam doenças autoimunes reumatológicas, eles devem praticar exercício físico. Não existe isso, não, eles devem. É necessário que eles pratiquem, porque o exercício físico tem a capacidade de atenuar essa inflamação e, consequentemente, melhorar os sintomas clínicos dessas doenças. Então, eu trouxe aqui uma parte que é uma parte do meu doutorado em si, em relação às miopatias autoimunes sistêmicas. As miopatias autoimunes sistêmicas, como o nome já diz, são um grupo de doenças que afetam a musculatura. Então, por um motivo que nós desconhecemos, o sistema imunológico, que deveria combater patógenos, infecções que estão ali instaladas, ele começa a atacar a musculatura desses pacientes. Então, os pacientes começam a perder músculo, e o músculo que a gente olha aqui saudável nessa ressonância magnética, essa parte mais escura nós temos um músculo esquelético, e essa parte mais fina nós temos gordura. Esse é o músculo de uma pessoa saudável, e esse é o músculo de uma pessoa que tem miopatia autoimune sistêmica. Como nós vemos, há uma atrofia importante muscular, com um aumento importante de gordura aqui nessa região. Então, nós temos um marcador de inflamação que é chamado de creatina quinase. O que é essa creatina quinase? É uma enzima que fica dentro do músculo. Toda vez que há uma lesão muscular, por exemplo, quando nós fazemos exercício, musculação, essa creatina quinase, ela cai na corrente sanguínea e nós conseguimos avaliar ela. Quanto maior os níveis de creatina quinase, maior a inflamação muscular. Então, quando nós fazemos exercício, esses valores sobem de 110 aproximadamente para uns 200, 300 no sangue. Os pacientes que apresentam miopatias, os valores sobem para 10 mil, 20 mil. Então, são valores absurdos. Isso induz a gente a crer que está tendo muita inflamação no músculo esquelético. Então, uma das perguntas que eu fiz no doutorado, junto com o meu orientador, foi: será que o exercício físico poderia, por sua vez, diminuir esse excesso de gordura presente no músculo desses pacientes? Então, o que a gente queria ver era isso. Então, a gente fez uma biópsia muscular, tiramos um pedaço desse músculo e analisamos eles antes do treinamento. E aí, a gente fez o treinamento e analisou ele depois do treinamento. O treinamento foi composto por exercício aeróbio e treinamento de força. Então, essa daqui é as fibras musculares dos pacientes antes do treinamento. Então, aqui a gente tem as fibras do tipo 1, que são essas bem mais escuras, com mais pontinhos aqui. Cada pontinho desse é uma molécula de gordura.
E esses pontos mais fracos são as fibras do tipo 2. Por quê? As fibras do tipo 1, se vocês lembrarem de fisiologia, são fibras mais oxidativas, então elas utilizam mais gordura como fonte de energia. Consequentemente, elas têm mais gordura também. Enquanto as fibras do tipo 2 são fibras mais glicolíticas, utilizam principalmente carboidrato como fonte de energia. Consequentemente, elas não têm tanta gordura presente. Então, a gente tem as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Como a gente vê, a gente tem vários pontos aqui, várias gotículas de gordura presentes no músculo desse paciente. E aí, o paciente treinou. O que a gente esperava? Que o exercício físico aumentasse a oxidação do músculo esquelético e promovesse uma diminuição do excesso de gordura. E foi o que a gente viu. Se vocês verem aqui, vocês conseguem ver drasticamente que o exercício físico diminuiu esse excesso de gordura. E a pergunta que fica é, mas isso tem relevância clínica? Porque é muito bonito eu vir aqui e mostrar a imagem para vocês, né? Olha, a imagem desse paciente é bonitinho, que não sei o quê, mas olha a diferença que tem aqui na gordura desses pacientes. Mas tá, e qual o parâmetro clínico que você avaliou? Eu vou mostrar o vídeo agora de uma paciente minha, é a paciente mais idosa que a gente teve, ela tinha 80 anos, e ela vai fazer um teste que é chamado teste de sentar e levantar. Então, durante 30 segundos, ela tem que fazer um movimento de sentar e levantar o máximo de vezes possíveis, tá bom? Esse é um teste que, como ela tem muita fraqueza muscular decorrente da doença, a gente espera que ela não faça tantos movimentos, tudo bem? Eu tô aqui do lado, mas eu não posso ajudar ela, não posso estar ali auxiliando ela, olha, sobe, não sei o que, isso não pode. A força muscular tem que vir só dela. Então, durante 30 segundos, ela tem que sentar e levantar o máximo de vezes possíveis. Vamos lá? Opa! Então, foi. Como vocês veem, ela não consegue fazer o movimento simples de sentar e levantar antes do treino. Isso, obviamente, prejudica a qualidade de vida dessa paciente, porque ela acaba sempre dependendo de outras pessoas para se levantar de uma cama, para se levantar de um lugar baixo, etc. E aí nós fizemos o treinamento de força associado ao aeróbio por um período de 3 meses com ela. O treinamento foi 2 vezes por semana. Como vocês veem, ela está aqui com uma bengala do lado, ela sempre vinha com a bengala, mas essa bengala foi sendo retirada aos poucos conforme o treinamento. Esse vídeo que eu vou mostrar é depois do treinamento, tudo bem? A mesma paciente, 3 meses depois. Ela simplesmente partiu de 0 movimentos nula, força alguma, para 11 movimentos. Será que isso tem implicação clínica na vida dela? Muito. Ela tem 80 anos, então, como eu comentei, uma pessoa que provavelmente é a necessidade de outras pessoas para se levantar de cadeira, de um banco, etc., etc., se levanta de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, e isso, consequentemente, tem uma implicação clínica muito importante para essa paciente. Então, por mais que seja bonito vir aqui mostrar estudo X, mostrar estudo Y, nada corresponde a você poder mostrar o que acontece na prática clínica com o paciente. Isso é o mais legal, o mais bonito de se ver. E, bom, falando da literatura científica, existe uma estratégia que o pessoal criou na literatura científica, que qual que é? Bom, e se a gente pudesse, de alguma forma, pegar uma medicação e colocar dentro dessa medicação um remédio para tratar hipertensão, um remédio para tratar diabetes, um remédio para tratar hipercolesterolemia, um remédio para tratar obesidade, ou seja, uma medicação que pudesse tratar todas aquelas doenças que a gente falou no começo, aquelas doenças que são responsáveis por causar a maior mortalidade em todas as pessoas que estão agora no decorrer do mundo. Então, se a gente tivesse uma estratégia que a gente conseguisse colocar ali tudo bonitinho e pudesse dar esse remédio para uma pessoa e, consequentemente, diminuir esse risco, isso seria essencial. Na literatura científica, isso tem sido chamado de polypill, ou seja, uma pílula com várias substâncias dentro que pudesse atenuar esses parâmetros. E o que a gente sabe hoje é que essa pílula existe, essa pílula está aí, e ela não tem um custo, ela
pode ser praticada por qualquer pessoa e ela se chama exercício físico. A gente sabe que hoje o exercício físico é a principal e é a verdadeira polipílula que existe, tudo bem? O que a gente sabe hoje é que o exercício físico é a maior e melhor ferramenta na prevenção e tratamento de doenças crônicas que existe, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu deixo aberto agora para pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Parabéns, Diego. Temos algumas perguntas, sim. Maravilhoso, parabéns. Obrigado, Tamara. Professora Sara, se você me permite fazer uma pergunta rapidamente. Oi, professor. Tudo bom? Que bom que você está com a gente, professor Luiz Ricardo, da fisioterapia. Que bom. Claro, fica à vontade. Depois eu vou para as perguntas do chat. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, podem ir colocando lá. Fica à vontade, professor. Minha pergunta é rapidinha, é só... Acho dois aspectos. Primeiro, é uma alegria imensa, um ex-aluno meu participando aqui, dando palestra. A gente fica... Eu acho que é uma felicidade dupla. Né? Ver eu que agradeço, professor. Que isso, como o Diego cresceu como profissional, como palestrante, a gente fica muito feliz de ter contribuído de alguma forma para o aluno chegar a esse estágio. Muito feliz pelo seu trabalho, aí agora como doutorando, né? Muito legal, fico muito feliz. Por outro lado, a gente percebe, né, professora, que a gente está velhinho, né? Né? Até a gente vai vendo que a gente está velhinho quando o aluno começa a sobressair, né? Que a gente fica muito feliz com isso, né? E aí, até falei assim, eu acho que nem eu, aquela senhorinha que estava mostrando no teu vídeo, acho que nem eu consigo com o braço cruzado, viu? Subir daquele jeito, né? Até eu tinha dificuldade. E ver aquela idosa fazendo exercício, a gente fica muito feliz do seu trabalho que foi feito aí. E um beijo aos alunos, que eu estou vendo alguns alunos aí nossos da Educação Física, aí da FACAMP. É uma felicidade imensa, fico feliz também, bastante pessoa participando, né, professora Sara? Sim. É bastante legal isso, a gente vê aí uma aderência legal aí dos cursos e da ativação do pessoal aqui no Google Meet. Parabéns mais uma vez, Diego, pelo trabalho. Uma perguntinha rápida, eu acho, não sei se você percebe essa percepção. Eu lembro que você no primeiro vídeo falou de Platão, né, de fator Hipócrates, né, em relação naquela época, né, se a gente pode dizer assim, na parte histórica, né, já falava da educação física como um processo participativo não só da melhora da saúde mental, mas do trabalho. E ainda hoje a gente tem essa percepção. Como é que você vê, Diego, por exemplo, ainda a educação física como um processo ainda pouco ativo nessa população em relação às doenças que você falou? Porque você trouxe bastante benefícios, não só nas doenças, né? Não só nas doenças, benefícios que é feito com essa atividade física, como os benefícios para o sedentarismo. Por que ainda, Diego, ainda tem essa pressão forte em relação à atividade física, ainda como E mais uma vez, muito feliz aí um ex-aluno participando aí das atividades. Parabéns mais uma vez. Obrigada, professor. Desculpa, Luiz. Acho que só travou um pouquinho no final da sua pergunta. Eu não consegui ouvir. Eu repito. É o seguinte, dentro dessa toda a percepção que você trouxe para a gente, né, dos benefícios que a atividade física nos traz, por que ainda a gente tem uma relutância com a atividade física ainda nesse mundo moderno, hoje no século XXI ainda? Legal. Bom, de antemão, obrigado pela pergunta, Luiz. É um prazer realmente, ainda mais fazer parte do quadro de professores, como você comentou, né? De professores que eu pude aprender dentro da faculdade, né? A gente agradece. Eu acho que o maior problema são os profissionais de educação física. E aí eu tenho que trazer a culpa para todos nós, porque assim, não adianta eu vir aqui, eu dar uma palestra e a gente sair daqui e não falar sobre essa palestra ou sobre o que a gente viu para a população. Porque, assim, eu sei o benefício, eu tenho certeza que a Sara, a Rosane, você e qualquer outro que estão aqui aprenderam sobre os benefícios hoje. Mas para quem precisa, isso não chega. Por exemplo, essa paciente minha, ela fez esse trabalho. Eu vou publicar um artigo científico sobre isso para muitos cientistas. Mas para a população? Por que não chega para a população, entendeu? Então, a gente faz um trabalho realmente que parece que fica dentro do âmbito científico. E isso me incomoda muito. Eu sou
tanto do âmbito científico como eu sou da prática, né? Então, isso me incomoda muito, o fato de que tudo que a gente faz fica no âmbito científico. Eu acho que a gente, como profissional de educação física, como fisioterapeuta, como qualquer profissional da área da saúde, deve propagar mais, não só os benefícios do exercício, mas o benefício que nossa área em si, de atuação, seja ela qual for, ela traz para a população. Então, a gente vê esses benefícios, vê isso, a gente mostra isso, mas isso não chega para quem tem que chegar. A população que precisa, isso acaba não chegando. Verdade, Diego. Professora, satisfeito com a resposta, viu? E aí, uma coisa que você falou, Diego, até incrementando, você falou no início da dificuldade do engajamento das pessoas, né? Então, acho que, de repente, seja por aí, né? O conhecimento que, muitas vezes, ele tem que chegar, para quem ele precisa chegar, ou ele realmente não consegue mudar mudar esse comportamento da população. Vou fazer um outro comentário aqui, professor Luiz. Nós temos aqui turmas da psicologia, letras, alunos da pedagogia, framo, educação física, teologia. Eu tenho convidados de outras cidades, até de Viçosa nós temos aqui. Que legal, isso que legal. Muito legal mesmo. É uma satisfação, né? Não só para a Facamp, que disponibilizou todo esse processo, né? Mas o Diego está trazendo as informações que possa gerar dúvidas para todos os outros cursos, né? Então, isso é importante que todos os cursos tenham essa visão ampla de que a atividade física ela é benéfica, né? E esse benefício é importante a partir do momento que a gente tem isso dentro do nosso conhecimento. Se a gente não tem isso, fica difícil. Eu acho que o Diego fez muito bem isso, de trazer esses benefícios, né? Acho que não basta só a gente falar que a atividade física ela tem os seus benefícios. Precisa ser a prática, a gente precisa divulgar isso. Essa divulgação, às vezes, parte da gente mesmo, como o próprio Diego falou, essa meia-culpa de nós como profissionais podendo propagar isso de uma forma mais prática, né? Isso é mais importante. Sim. E mudar a visão que as pessoas têm, né, da educação física também, né? Não tenha dúvida. Professor, nós temos algumas dúvidas aqui. Você quer ler pelo chat ou quer que eu leia? Você quer fazer? Pode fazer, não tem problema, Sara. Tá. A Aline perguntou, foi a primeira a fazer aqui, o seguinte: Diego, gostaria de saber a respeito da doença de Parkinson, com quanto tempo de treino aproximadamente há uma melhora? Eu costumo dizer que a melhora da prática do exercício ela ocorre desde o primeiro dia que você faz, assim. Nós temos respostas agudas quando você faz exercício, né? Então, por exemplo, uma única sessão de exercício físico diminui a pressão arterial por até 4 horas e tem estudos demonstrando que até 24 horas. Claro que se você quiser ter um benefício crônico disso, você precisa praticar todos os dias. E nós sabemos, por exemplo, que o paciente com Parkinson ele tem problemas cardiovasculares que são decorrentes tanto da doença como da medicação que ele utiliza para tratamento do Parkinson. Então, o importante é você praticar desde o primeiro dia, que você pratica o exercício, e aí eu tô falando do exercício aeróbio. É muito comum a pessoa chegar na musculação, né, na academia, e falar assim, olha, com quanto tempo eu vou ver resultado? O resultado na musculação ocorre desde o primeiro dia, porque desde o primeiro dia você está tendo respostas que são geradas no músculo para que você melhore sua coordenação. Então, no primeiro dia você faz exercício assim, no segundo dia você faz exercício assado, no terceiro dia você já está fazendo mais bonitinho. Então, essas respostas já são geradas desde o primeiro dia. Então, agora, se você está falando de um benefício específico em alguma coisa, nós conseguimos ver um resultado legal mesmo ali, eu posso dizer, em mais ou menos 1 mês de treino. 1 mês de treino, que a gente fala dentro da ciência, é 2 vezes por semana. Então, são 8 sessões de treino, a gente já consegue ver um resultado legal, tá bom? Obrigada, professor. Agora a pergunta da Ana Carolina Tassoni. Professor, em relação à doença de Parkinson, tem um paciente no estágio avançado de Parkinson e ela fazia musculação em uma academia. Diagnosticada há 6 anos com musculatura bem rígida, causou tendinite a nível distal de bíceps braquial após a musculação. Neste caso, com esses pacientes, a conduta multiprofissional seria mais adequada? Sim, na verdade, acho que a conduta multiprofissional, ela tem que ser sempre, né? É necessário, por exemplo, que o fisioterapeuta saiba que o profissional de educação física está fazendo, que o médico saiba. Por exemplo, essa paciente minha,
foi uma conduta multiprofissional. Eu tinha médico que trabalhava comigo, eu só não tinha, na verdade, nutricionista, né? Mas eu tinha médico, eu tinha bióloga, eu tinha fisioterapeutas que estavam sempre atuando ali com a gente. Então, a conduta multiprofissional vai resultar numa melhora significativa para a vida do paciente. Então, ela é necessária. Eu sei, eu entendo muito bem que não é fácil, por exemplo, não é fácil para a gente ter um contato com um médico que trabalha num lugar específico, que às vezes não quer conversar sobre o assunto do paciente. Mas a gente precisa. Por exemplo, pessoas que têm arritmia podem fazer exercício físico. Contanto que eu tenha o teste ergométrico dela e saiba em que limiar que ocorreu a arritmia dela. E para isso eu preciso conversar com o médico, porque isso não vem escrito no teste ergométrico dela. Então, a conduta multiprofissional, ela é necessária quando você quer trabalhar com casos específicos. Na fisioterapia, geralmente, é muito mais trabalhado do que na educação física. Então, é necessário a gente saber desses conteúdos, porque é a vida do paciente que está em risco, tá bom? Obrigada, Diego. Agora uma pergunta da Geilza Pereira de Novaes. Professor, parabéns. Ela pergunta, quem tem problemas no menisco pode fazer qualquer tipo de exercício físico? Depende do que a gente está falando, de qual problema que é em si. Por exemplo, assim, pode fazer exercício. A gente, geralmente, na educação física, é muito comum você falar assim, olha, é ideal que a gente trabalhe, por exemplo, na musculação e a limitação é a dor. Em geral, a gente trabalha com isso, mas a gente trabalhou com artrose, e geralmente a artrose, por exemplo, vai de grau 1 a grau 4, né? E no grau 4, a gente espera que o paciente, às vezes, não consiga fazer nada, é uma limitação muito grande que o paciente tem, mas a gente tinha pacientes que tinham o grau 4, que era a artrose mais avançada, que conseguia fazer toda a movimentação. Então, teria que analisar bem o quadro, como que está sendo essa movimentação, como que está sendo a prática de exercício físico, o que o paciente consegue fazer, como que é, desculpa se eu ficar falando paciente, é hábito, tá? Mas o que o aluno consegue fazer, como que é essa prática e tudo mais. Então, o legal é fazer uma análise de qual movimento que ele está fazendo, se tem algum movimento que limita ele na prática. É difícil a gente falar assim, pode fazer qualquer movimento, porque depende de como ele está sendo executado. Então, é ideal que ele fortaleça a quadríceps, isso é necessário, de qualquer forma, mas a gente teria que realmente fazer uma avaliação adequada para poder falar qual seria a melhor prática nesse caso. Obrigada, Diego. Continuando aqui. A Maria Adriana pergunta, quando o doutor Diego fala sobre exercícios físicos, a caminhada está inclusa? Todo tipo de exercício físico está incluso. Quando a gente fala de exercício físico, é exercício no geral. É que, assim, existe uma diferença quando nós fazemos uma nomenclatura, né? Nós chamamos de movimento qualquer deslocamento do corpo no tempo e espaço. Nós chamamos de atividade física qualquer movimento onde haja gasto calórico. E nós chamamos de exercício físico toda atividade física que tem um objetivo final, que seja estruturada, planejada e tudo mais. Então, a prática do exercício físico, ou seja, que seja planejada, estruturada e que geralmente tem um objetivo final para o aluno, essa prática, sim, aí a coisa muda, né? Aí você vai ter um objetivo e isso vai ter um benefício final. Mas a prática de atividade física, que é uma coisa que o pessoal costuma fazer mais, né? Então, eu vou ir caminhar no centro esportivo. Lógico que sempre fazer algo é sempre melhor do que não fazer nada. Mas, geralmente, se mantém sempre a mesma intensidade. Essa intensidade precisa aumentar. Você precisa ter um volume maior, você precisa trabalhar esses dois quesitos para que haja um benefício maior. E o que é o que as pessoas não fazem? Elas vão lá e falam, vou fazer 10 voltas no estádio. No outro dia ela fala, vou fazer 10 voltas no estádio. E assim ela fica durante um ano. Ela poderia ter muito mais benefícios, às vezes aumentando a intensidade, aumentando o volume daquela prática, mas ela sempre fica naquele parâmetro. Então, por isso e para isso que serve o profissional de educação física, adequar o treinamento da pessoa àquilo que ela está fazendo ali na prática. Que legal, Diego. Tem 2 comentários aqui, antes de passar para a próxima pergunta, que eu achei bem legais. O Messias falou, eu mesmo estou evoluindo drasticamente de uma cirurgia do ligamento direito do joelho, o que realmente me trouxe uma grande evolução foi o exercício. Em seguida, a Isabel Melo, contou pra gente o seguinte, os exercícios físicos me ajudou na cura da depressão e uma excelente melhora na cirurgia de mastectomia e reconstrução mamária.
Também colocaram aqui. Aí tem uma pergunta. Conceição Dolores. Boa noite, professor. Quais são os benefícios da atividade física para quem tem depressão e ansiedade? E quais são os melhores exercícios a se fazer? O que a gente sabe hoje é que, principalmente nas doenças, eu ia até colocar na aula, acabei não colocando, né? Mas nas doenças psiquiátricas, o que a gente sabe hoje é que o exercício aeróbio ele tem um benefício maior do que o treinamento de força. E aeróbio eu estou falando de corrida, natação, pedalar. Entretanto, mesmo para depressão e ansiedade, o que importa é o que a gente estava falando no começo, é a aderência à prática. Então, se a pessoa gosta de musculação, mas ela fala, tem mais benefício fazer o aeróbio. Não, vai fazer musculação, porque você vai ter uma aderência maior. Então, o que importa em si é você manter um programa de atividade física, manter um programa de exercícios, né? Que você faça isso cronicamente. E isso é o maior problema, porque geralmente, quando você faz algo que não gosta, aquilo não tem uma adaptação legal. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu odeio musculação, e eu tô sendo bem sincero com isso. E eu vou todo dia na academia. Não agora, na quarentena, mas eu vou todo dia na academia, mas eu odeio musculação. Então, para mim, eu vou lá mais para conversar do que para qualquer coisa. Então, para mim, não é legal musculação. Agora, se eu for fazer qualquer tipo de outro exercício, principalmente esportes de aventura, é uma coisa que eu amo. Então, eu tenho uma aderência muito maior a essa prática. Então, se a pessoa tem ansiedade, se a pessoa tem depressão, ela tem que fazer algo que vai ser agradável, principalmente por causa dessas características, e que ela vai ter uma aderência à prática. Então, mesmo que os benefícios maiores sejam relacionados ao exercício aeróbio, é importante e, se possível, que seja com mais pessoas ali, tenha um aspecto social importante para essa integração, que ela faça algo que ela goste e não necessariamente aquilo que ela acha que vai ter um benefício maior para ela. Perfeito, Diego. A Kelly de Fátima perguntou qual é o melhor exercício para problema respiratório. Aí sim é o aeróbio. É muito comum você ouvir assim, né? É legal que você faça natação. Realmente, porque você aprende a ter um controle respiratório legal quando você faz natação, né? Mas, e aí a gente vê também uma característica que o pessoal inventa muito, né? Qual é o jeito melhor de respirar na corrida? A respiração, por si só, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, não é nós que controlamos a respiração. E quando você tenta controlar a respiração na corrida, você piora a situação. Então, o que você faz é, em determinado nível, você está indo só com a respiração do nariz, e é importante que você respire, claro. Em determinado momento, com o passar do tempo, você vai necessitar da respiração pela boca, principalmente acima de 75%, 80% do seu máximo. Vai ser necessário que você utilize a boca. O importante é você respirar. E aí a gente está falando de tudo, exercício de força, exercício aeróbio, é necessário que você respire. Quanto menos você ficar sem respirar, mais você vai estar fazendo exercício anaeróbio, maior a chance de você fadigar. E para exercícios, para problemas respiratórios em si, o que a gente vê é que o exercício aeróbio é mais eficaz. A gente teve um caso de um paciente que tinha bronquiolite obliterante. Foi um paciente muito difícil para a prescrição do treino, porque ele tinha um pulmão só. E ele tinha 12 anos, ele estava para fazer uma cirurgia, porque ele ia fazer um transplante, e realmente a caminhada para ele assim foi essencial nesse processo do transplante, na melhora da respiração dele, mas o importante é fazer um exercício aeróbio para melhorar esse quesito, não necessariamente só a natação, que nem eu falei, o controle, geralmente a gente fala para asma, porque na asma, você precisa ter um controle respiratório, né? Você não pode se apavorar. E a natação ajuda isso, você não se apavorar quando você está se afogando. E aí, para asma, por isso que é muito indicado. Mas para problemas respiratórios em si, é importante que você faça o exercício aeróbio. O Guilherme Oliveira perguntou, boa noite, sou o Guilherme Oliveira, gostaria de tirar uma dúvida. Sou praticante de esporte e tenho, às vezes, dificuldade para respirar, o que seria bom para praticar o treinamento da respiração? Acho que é o que você respondeu, né, Diego? Tem alguma basicamente, tem uns treinamentos inspiratórios, aí até o pessoal da FIS, o Ricardo mesmo pode até ajudar melhor, tem um treinamento inspiratório que o pessoal faz, eu esqueci o nome daquela maquininha, mas que ajuda bastante nesse controle da respiração, né? A própria yoga, meditação por si só ajuda bastante também, o fato desse quesito de você trabalhar isso, mas o fato de você estar treinando exercício aeróbio vai te condicionando a que tenha uma melhora nesse quesito dos problemas respiratórios em si. Então, mas existe um treinamento específico que são os treinamentos inspiratórios,
que eu não vou lembrar agora de cabeça o nome em si. Não sei se o Ricardo sabe. Sabe, Ricardo, o nome desse? Será que é o Respiron? Eu sei, acho que tem um Respiron, né? Respiron é isso mesmo, né? Tem o Respirômetro, tem o Espirômetro, né? E o Respiron, ajuda para verificar a capacidade respiratória, né? Tanto de inspiração quanto de expiração. De respiração, bacana, é esse mesmo. Esse é um que dá para fazer em treinamento que utiliza bastante, principalmente na físio. Sara, tá ouvindo a gente? Acho que travou dela. Você aí. Ela paralisou, travou, ela deu uma travada. Então vamos para a próxima, Diego. A Rita Magalhães está perguntando assim: boa noite. Para quem tem problema de coluna, qual o melhor exercício é indicado? Ou qual o melhor exercício é indicado? Ela corrigiu, né? Ela está perguntando para a questão de problema na coluna. Qual que é o mais indicado? Eu caí, gente, desculpa. Você tropicou, Sara. Tropicou e caiu. É que aí vai depender... Você caiu. Juntos, né? É que aí vai depender muito do problema... Do problema relacionado ao que ela tem em si, né? Mas, por exemplo, o próprio treinamento de força vai fortalecer a musculatura ali ao redor, o que vai atenuar, por exemplo, dores. Claro que tem que tomar um cuidado essencial quanto a isso. O Pilates, que tem sido muito utilizado para esse tratamento. O pessoal tem utilizado bastante o RPG, mas, se eu não me engano, o RPG é mais usado quando a gente está em fase de crescimento em si, né? Que tem uma resposta melhor e mais adequada nesse processo. Mas, em geral, a musculação e o Pilates, principalmente voltado para o alongamento, você tem um benefício muito maior nesse quesito. Perfeito. Sara, quer fazer mais alguma? Aqui do chat, acho que foram todas. Se tiver mais dúvidas, pessoal, por favor, coloquem aí. Tem mais, ó. Qual o exercício ideal para quem tem tendinite nos ombros? Musculação é interessante para esse caso? O Antônio Carlos de Almeida Santos que está perguntando. Sim, só não nas fases agudas. Então, se você está com uma inflamação aguda ali, fazer exercício naquele momento não tem como, nem vai rolar, né? Senão piora legal aquele processo. Então, se você está numa fase que está dando para fazer o exercício, o próprio tratamento voltado somente para músculos como romboide, toda essa região da musculatura que a gente trabalha, é ideal você fazer o treinamento de força em si, não tem problema, só não na fase aguda. Se você trabalhar na fase aguda, pode ser que piore a situação ali. Tudo bem? Então, se está liberado, está conseguindo fazer, deve-se fazer sim. Oi? Pronto, estamos te ouvindo. Ai, gente, tá difícil aqui. Bom, vamos lá no chat para ver se tem mais alguma, senão a gente já pode ir caminhando. Eu tô pelo... Tá, no celular, eu te ajudo aqui. O Amauri compartilhou com a gente que antes ele não conseguia correr nem 100 metros, e depois da prática constante de corrida de rua, hoje corre 10, 15, 20 quilômetros. E nem sofro apenas com a prática do exercício. Então, ele quer dizer que ele se condicionou e está indo de encontro com o que o nosso professor está falando, né? Bacana. Ele é aluno da educação física, Amauri. Que legal. Deixa eu ver, tem mais aqui. Adriana Pires Ferreira pergunta: realmente existe um tempo mínimo para se caracterizar, para caracterizar como eficaz uma caminhada? Depende para que é voltado o objetivo daquela caminhada, né? Se você quer, por exemplo, perder peso, se você quer desenvolver uma melhora no tempo da sua caminhada, no tempo da sua corrida, o que você quer fazer. Vai variar muito do que você quer, o que você tem por objetivo. Então, se você quer melhorar o seu tempo em 5 quilômetros, é necessário que você treine o objetivo para melhorar o seu tempo em 5 quilômetros. A gente tem os princípios de treinamento físico dentro da educação física que a gente segue esses princípios direto, né? A gente precisa seguir esses princípios para que o indivíduo tenha uma melhora significativa no treinamento dele. E para isso, a gente precisa conhecer esses princípios, e um deles em si é a sobrecarga, por exemplo. Então, a gente tem que ir aumentando a intensidade, o volume dessa caminhada, mas qualquer tipo de caminhada, seja ela pequena ou muito longa,
ela vai gerar benefícios e vai gerar respostas. O problema é quando as pessoas, que nem eu comentei, ela faz um pouco de caminhada, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, e espera que aquilo vai ter vai ter uma melhora significativa no final. Não, aquilo precisa ir aumentando conforme o tempo. Por isso que é muito recomendado, às vezes, que, olha, você que quer fazer caminhada, desce um ponto antes do ônibus, daqui a pouco você desce 2 pontos, daqui a pouco 3 pontos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque está aumentando o seu volume de atividade física. E isso é necessário, que você trabalhe uma melhora no seu volume e na sua intensidade do exercício, que você consiga alterar esses 2 parâmetros. E como eu disse, geralmente o profissional adequado para se trabalhar com isso é o profissional de educação física, que ele vai adequar para você a melhor forma disso. Tá joia, professor. O Mago perguntou: trabalho com computador e tenho tendinite no pulso direito. E meu ombro direito dói muito também. O que faço para se sentir melhor? É da Framo Pedagogia. Então, a tendinite em si, por si só, uma coisa que dá para se fazer, que dá para se trabalhar, né? E aí eu volto até para o Ricardo, que talvez na físio se trabalhe mais isso especificadamente, mas existem exercícios para movimentos finos que você pode estar trabalhando, que são adequados para melhorar esses parâmetros, né? Então, o fortalecimento da região, como é no punho que você tem, né? Se eu falasse pulso, o Ricardo ia querer matar alguém aqui. Então, Diego, já escreveram pulso aí. Eu queria matar alguém, né? Pensa respeitando a pergunta, mas eu também falei disso aí. A Rosane lembrou também. Mas vamos seguir no jogo. Então, a ideia é fortalecer a região, principalmente do antebraço, né? Você pode colocar uma sobrecarga no punho e fazer esse exercício de dorsiflexão do punho, e é um movimento tranquilo que você consegue já estar fazendo e trabalhando, somente para melhorar esse quesito. Mas, em geral, isso é mais trabalhado na físio e eles podem te indicar muito melhor esse quesito, né? Vou você, Sara? Tem mais quantas perguntas? Tem umas 4, eu acho. Dá para ser, Diego? Pode ser, Diego. A gente fecha comigo. Eu acho que tem 4. Peraí, 1, 2. Tá. A gente sempre combina de terminar 9 horas no máximo, aí a gente faz mais algumas perguntas. Tá. Adriana Pires Ferreira. Para ser considerado exercícios, eu acho que ela quer saber quais exercícios são bons para reduzir colesterol e diabetes. Tá. Aí eu vou voltar novamente àquilo, né? A gente sabe que tanto o exercício aeróbio, e aí eu tô falando de qualquer exercício como caminhada, pedalada, natação, etc., e o exercício de força são eficazes no tratamento disso. Infelizmente, em questão do colesterol, a dieta parece ter um efeito muito mais importante do que o exercício físico. Na questão do diabetes, ambos são importantes. O exercício aeróbio, ele vai ter um efeito significativo, principalmente na diminuição da glicose, insulina circulante, e o treinamento de força vai ter um efeito de aumentar a massa muscular. O aumento da massa muscular culmina com maior captação de açúcar no sangue. Quando o músculo começa a pegar esse açúcar e colocar para dentro dele, isso diminui o açúcar que está no sangue e você melhora a diabetes por si só. Então, ambos exercícios são importantes, tanto o exercício aeróbio como de força. O importante, mais uma vez, é que se mantenha a prática de exercício. Então, tem que ter uma aderência muito importante nesse quesito. Isso é o mais importante quando a gente fala de exercício. Não é se o exercício X é importante, se o exercício Y, tem que fazer o exercício que você gosta, aquele que você se sinta bem com aquilo. Perfeito. A Michele gostaria de saber se água no joelho impede a prática de exercícios. Principalmente quando você, por exemplo, assim, se sentir incômoda com aquilo. Por exemplo, assim, é muito comum alguma pessoa fazer, ou a pessoa tem artrose, alguma coisa do tipo, e aumentar o inchaço, aumentar esse conteúdo de água ali logo após a prática. Mas a gente teve casos lá no laboratório, principalmente trabalhando com pacientes com artrose, que inchavam e, assim, a gente ia até o limite que dava.
a gente nunca teve nada que impediu essa prática. Então, a gente conseguiu fazer a prática do exercício e nada que impediu que a gente, por exemplo, fizesse treinamento de força, musculação, fizesse o aeróbio, mas assim, inchava e era muito comum. O que não dá, por exemplo, é para inchar e doer. Aí já é um quesito que a gente tem que, opa, peraí, tem algo errado. Agora, se incha só por natureza e não está te incomodando na prática, não tem problema. Perfeito. O Matheus é aluno da Educação Física também. Qual é o maior benefício na natação, conciliando ela em 2 esportes? No que ela ajuda no outro esporte? Teria que ver qual esporte que ele está dizendo. Tem da especificidade, né? Não adianta treinar natação se você é corredor. Não adianta treinar natação se você é jogador de basquete. Ele pode ser... Ele acho que ele... Não sei se ele quis dizer na questão de ser... relaxante, um diferencial. Eu acho que é isso que eu quis dizer, Matheus. Coloca aí pra gente no chat para entender a sua pergunta. Eu tinha um professor de fisiologia que ele ficava bravo quando a gente queria juntar os esportes, falava assim, viu, especificidade, porque vocês têm que treinar o que vocês querem melhorar. Então, é complicado a gente decidir o melhor exercício. Eu concordo com você, professor Diego, que o melhor exercício é aquele que você faz. Não adianta falar para mim, Rosane, o seu melhor exercício é natação. Mas eu não gosto de água, eu não vou. Exatamente. Então, não vai acontecer. Deixa eu ver. Tem mais aqui, até o Matheus explicar o que ele queria saber mais fechadinho. O Antônio Carlos de Almeida perguntou, tenho tido dores agudas na parte medial do joelho esquerdo. Estava fazendo funcional e tive de parar. É interessante aguardar para ver se melhora ou você indicaria um médico de imediato? Olha, se você pudesse passar no médico, é ideal para ver o que está acontecendo, né? Se for alguma coisa mais grave que às vezes te impeça, é muito difícil problemas articulares graves impedirem qualquer prática de atividade física. Isso é importante deixar claro. O que pode impedir uma prática de atividade física em si são problemas cardiovasculares. Então, mas mesmo assim, por exemplo, eu já trabalhei com transplantado cardíaco, já trabalhei com pessoas que sofreram infarto, já tive pacientes que sofreram infarto no leg press e eu do lado, eu passando treino para ele, mesmo tomando todos os cuidados possíveis. Mas assim, o que importa é você ver o que está acontecendo para que o profissional de educação física possa passar um treino mais adequado para você. Tá joia. A Andressa gostaria de saber qual que é quais os exercícios mais indicados para combater a obesidade. Para combater a obesidade, eu vou ter que voltar a isso. O que você aderir a ele. Se você fizer qualquer tipo de exercício, contanto que seja mais longo, que te dê uma aderência grande, esse é o principal. É importante lembrar que a obesidade, a perca calórica, ela é uma conta. Quanto mais você gastar de calorias e consumir menos, mais benefício você vai ter. Então, o importante quando a gente fala de exercício é que você consiga sempre fazer exercício, um exercício que você faça todos os dias e que você consiga permanecer nele. Agora, se você fizer um exercício que seja uma coisa ruim, que não te agrade, que você não fica... Não adianta, você vai fazer 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e você vai parar. E aí realmente não combate. É importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Então ela é uma doença, não é um problema que a pessoa, a pessoa é assim. Não, é uma doença crônica. Então, por ser crônica... Oi? Não, pode falar. Por ser crônica, a gente tem que tratar ela por um período longo. Então, o necessário é que você tenha uma aderência alta dentro da prática de exercícios físicos. Ô, Diego. Oi, Sara. Vou aproveitar que ela tocou na questão da obesidade. Eu estava lendo hoje um texto sobre síndrome inflamatória. Você tem alguma coisa assim? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sobre inflamação? Claro. Você já trabalhou, já trabalhou com esse tipo de pesquisa? Na verdade, foi minha pesquisa desde a época da faculdade, inflamação, né? Que legal. O que acontece? Quando o indivíduo ele é obeso, ele aumenta a célula de gordura. Vejam só, todo o nosso corpo ele é formado por células. Então, as células têm essa característica meio redondinha com um núcleo aqui no meio. Conforme ela aumenta, ela começa a ganhar gordura, essa célula aumenta de tamanho. A própria célula aumenta de tamanho.
Quando ela aumenta de tamanho, isso começa a fazer com que os vasos sanguíneos que passam ali do lado comecem a ser esmagados. Então, se a célula começa a esmagar o vaso sanguíneo, é importante lembrar que o vaso sanguíneo está passando oxigênio e nutrientes. Se não chega oxigênio e nutrientes para a célula seguinte, ela começa a morrer. Então, você tem uma célula de gordura que esmaga os vasos sanguíneos e a célula seguinte morre. Então, tem algumas células, quando o indivíduo é obeso, tem algumas células de gordura que estão morrendo. Quando elas morrem, o sistema imunológico precisa limpar essas células de gordura. Ele chega, limpa e começa a produzir vários fatores inflamatórios. Vários fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios são responsáveis por causar várias doenças relacionadas à obesidade. Por exemplo, é muito comum a gente associar um indivíduo que tem diabetes com comer doce, né? A gente fala assim, olha, aquele indivíduo é diabético. Por quê? Porque ele come muito doce. É muito comum isso. Mas não necessariamente. Quando o indivíduo ele é obeso, uma coisa que acontece é que ele começa a produzir uma proteína que é muito inflamatória, que está ali no tecido que armazena gordura. Essa proteína inflamatória bloqueia o receptor de insulina. Quando isso acontece, esse hormônio não funciona. Só para quem não conhece, a insulina tem a função de diminuir o açúcar no sangue. Então, toda vez que você come doce, você aumenta o açúcar no sangue, a insulina vai lá e diminui esse açúcar no sangue. O problema é que quando você bloqueia o receptor da insulina, ela não funciona. E aí ela não consegue abaixar o açúcar no sangue. Então, quanto mais obeso o indivíduo, mais ele produz essa proteína, mais bloqueia o receptor da insulina, mais inflamação. Consequentemente, a insulina não funciona, o indivíduo vira diabético. É muito comum de acontecer que indivíduos que sejam obesos e comecem a perder peso drasticamente, parem de ser diabéticos. Um caso isolado que vocês podem ver na mídia foi o do Romário, o jogador Romário. Ele fez a cirurgia bariátrica, então quando você faz a cirurgia bariátrica, tira uma grande quantidade de gordura do corpo. Ele era diabético e quando ele fez a cirurgia bariátrica, ele deixou de ser diabético. Não é um tratamento indicado, não é o tipo de coisa que se faz, mas ele fez isso porque a diabetes dele estava muito grave. Então, já estava correndo risco de vida e conseguiu melhorar esse quesito por melhorar a característica da inflamação. É por isso que nós falamos que a obesidade ela é inflamatória, porque quanto maior o tecido adiposo, mais proteínas inflamatórias estão sendo produzidas ali. Perfeito, Diego, muito obrigada, muito obrigada. Me orgulho muito de ouvir vocês, muito legal. Tem mais alguma? Acho que não, né? Acho que tem uma da Glaucia aqui, ó. Acho que é das últimas. O Matheus estava falando se a natação vai ajudar no futsal, mas aí a gente recai sobre o princípio lá da especificidade de novo. Exatamente. É importante lembrar que um dos princípios do treinamento físico que a professora está falando é a especificidade. Então, se você quer melhorar um esporte, você tem que treinar aquele esporte. Então, não adianta eu querer melhorar o futsal se eu treinar a natação. Não, eu preciso treinar o futsal para melhorar a minha capacidade no futsal em si. Perfeito. A Glaucia comentou aqui que quando criança ela fez fisioterapia de 1 ano nos punhos. Foi indicado, né? Alguns exercícios na academia, ela jogava vôlei e não sentia dores. Porém, quando ela lava roupas ou ela faz o trabalho, pelo que eu entendi, ela faz trabalhos manuais como cabeleireira, ela sente dores e formigamentos nas mãos. Ela quer saber se será que é normal. Ela sente dor e formigamento decorrente do quê? Desculpa, Rosane. Eu acho que ela deve trabalhar com... Ela deve ser cabeleireira. Foi quando ela faz progressivo em alguém, ela sente dores com muito formigamento nas mãos e punhos. Uhum. É importante lembrar que dor nunca é normal, né? Qualquer tipo de dor ali, ou incômodo que você está sentindo, ainda mais cronicamente, é uma coisa que nunca é normal. A gente precisa verificar o que está ocorrendo, né? Então, é importante, se possível, você dar uma olhada nisso sim, ver o que está acontecendo, ver o que está ocasionando isso, porque a gente geralmente sente uma dorzinha boba e acaba não relevando aquilo ali, não olhando aquele quesito, né? É o que a gente fala dos problemas nos rins, né? A gente nunca olha no rim até que venha uma pedra que apareça ali e realmente cause uma dor absurda que a gente tenha que falar, opa, peraí. Então é bom olhar o que está acontecendo, tá? Tá joia, professor. A Elizabeth Cruz perguntou se quando uma criança não tem força nas mãos, o melhor tratamento é TO ou físio? Não consegue abrir as embalagens. A criança tem 10 anos, no caso que ela está perguntando.
Vou pedir ajuda pro Ricardo dessa daí. A multidisciplinaridade. Eu acho melhor a gente se abster dessa pergunta, porque ela é bem específica, né? A gente precisa ter detalhes de tudo que está acontecendo para a gente poder dar uma visão nossa, né? Mas a melhor indicação é procurar ajuda, né? Ixi, caramba, o que aconteceu aqui? Não, estamos falando, Ricardo. Ô, Rosana. Desculpa, travou a internet, sumiu, eu falei, ixi Maria, o que aconteceu? Eu acho importante, nesse caso dela, a fisioterapia. Se tiver uma relação com movimentos finos ou coordenação, e aí pode ser indicado a TO. Entendeu? Mas nesse caso especificamente, eu acho mais importante, antes de tudo isso, ela procurar um médico, né? Para ver realmente o que está acontecendo e aí esse médico poder determinar em que parte que a gente pode trabalhar, né? Legal. Acho mais importante. Deixa, Rosane, a minha esposa tem uma pergunta, ela é fitness, e ela tem uma pergunta para o Diego. Fica à vontade. Perguntar para ele, que a pergunta é longa, eu não entendi nada da pergunta, então é melhor ela fazer do que eu fazer. Só vou aproveitar rapidinho. Rapidinho, Rosane, pode fazer. Não, desculpa. Não, pode falar. Boa noite. Eu queria saber, eu vou em academia, não suporto atividade aeróbica, não suporto, então eu vou mais pro lado da musculação. Mas me obrigam a fazer um aeróbico. Então, falam para mim, ao invés de você ficar 40 minutos na esteira, é melhor você fazer, é Tabata que fala, né? Isso. Tabata de 15 minutos. Eu queria saber se é mito ou verdade, que um Tabata de 15 minutos equivale a uma caminhada, por exemplo, de 1 hora. Obrigada. Depende do que a gente está falando. Por exemplo, assim, a gente teve um trabalho com crianças obesas. Essas crianças foram divididas em 2 grupos, né? Um grupo fazia exercício de alta intensidade na esteira, ele intervalado também, não próximo do Tabata, porque o Tabata realmente é bem intenso, né? Mas eles faziam meia hora de exercício intenso e faziam 1 hora de caminhada, o outro grupo. Então, nós tínhamos 2 grupos. O grupo que fez meia hora, ele teve o mesmo gasto calórico daqueles indivíduos que fizeram 1 hora de caminhada. Então, até estava conversando com os alunos sobre isso, né? Se a gente está falando em questão de gasto calórico, o treinamento intenso, ele produz o mesmo gasto calórico de um treinamento crônico. A diferença nesse quesito é quando a gente fala principalmente do tempo, né? O treinamento intenso, ele tem um benefício mais rápido no gasto calórico. Agora, se for na capacidade aeróbia, na melhora da capacidade aeróbia, realmente a gente tem que ver o que ele quis dizer. Por exemplo, assim, se ele estiver dizendo numa melhora da capacidade aeróbia, realmente você vai ter um benefício e isso vai existir, esse benefício. Eu não sei te dizer, porque a gente teria que calcular se vai ser o mesmo benefício. Se a gente falar assim, se você fizer tanto tempo de aeróbio, vai ser o mesmo benefício que fizer 15? Depende, a gente teria que calcular esses parâmetros. Mas, se for em questão do gasto calórico, você tem um gasto calórico importante também, com pouco tempo de treinamento, contanto que ele seja intenso o suficiente. Obrigada. Imagina. Obrigado. Imagina. Temos mais uma aqui do Luiz Roberto. Ele quer saber, professor, quais são os problemas no desempenho na atividade física se a pessoa não bebe água suficiente durante o dia? Isso é uma coisa bem interessante. Tem um estudo muito interessante, porque se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, mesmo que não seja da área, a maioria delas vai falar assim que a desidratação, né, durante a atividade física, ela prejudica a performance, né? E tem um estudo de 2018, inclusive, que ele mostra totalmente o contrário. Ele mostra que o prejuízo na performance de quando você está desidratado é um efeito placebo. Você acredita que aquilo vai ocorrer e realmente ocorre pelo fato de você acreditar. Então, eles pegaram um grupo de ciclistas e fizeram 3 exercícios em dias diferentes. E eles falaram para os ciclistas que eles estavam injetando soro fisiológico, ou seja, eles estavam reidratando aqueles ciclistas. Então, primeiro eles desidratavam os ciclistas, eles faziam uma sessão de exercício. Aí isso acontecia 3 dias diferentes. E cada dia ele falava que estava, hoje eu estou injetando realmente aquela quantidade de água que você perdeu, hoje eu não estou.
A grande sacada é que nem um dia eles injetaram nenhuma quantidade de soro fisiológico. E nenhum dos 3 dias os indivíduos tiveram piora da performance. Então, pelo simples fato deles acreditarem que estavam tendo ali um benefício disso, estava tendo uma característica em si. Então, aparentemente, esses guidelines que têm demonstrado esses efeitos na desidratação, na performance, é muito mais, talvez, um efeito placebo do que qualquer coisa. Então, o que seria água suficiente, né? A gente tem muita essa discussão, acho que até amanhã na palestra o pessoal deve comentar alguma coisa parecida. A gente tem que tomar água quando a gente sente sede, ou a gente tem que tomar 2 litros de água, porque um dia alguém falou que a gente tem que tomar 2 litros de água. Então, essa discussão também cai sobre comida, né? A gente tem que comer quando sente fome, ou tem que comer porque é necessário? Então, a gente tem muito essa discussão ainda dentro da educação física, da nutrição, porque a gente ainda não sabe qual é o correto de se fazer, né? Será que todo mundo precisa de 2 litros de água por dia? A gente não sabe, né? Se não fosse assim, muita gente que não toma água não viveria realmente, né? Claro que quando chega no nível de pedra nos rins é que realmente você está precisando de água ali. Diego, você poderia repetir um pouquinho mais sobre a hidratação? Porque até a Ivani falou que travou no finalzinho, ela perdeu um pouquinho da explicação. Claro. Então, o que acontece? O que a gente sabe é que realmente não há, aparentemente, um efeito da desidratação na performance durante o exercício. Então, o fato do indivíduo estar desidratado aparentemente não afeta a performance, pelo menos os resultados mais atuais têm demonstrado isso. Inclusive, os estudos da Gatorade batem muito em cima disso. É importante destacar que a Gatorade ela tem um estúdio, basicamente, de pesquisa só deles. E jamais eles vão fazer uma pesquisa voltada falando que aquilo não é efetivo. Então, a gente tem que saber ler um artigo científico para entender quais são os conflitos de interesse acerca desse tema. Tudo bem? Então, realmente, tem muita coisa sobre o assunto, tem muita coisa falando, não, é isso, mas a gente tem que saber quando tem conflito de interesse relacionado a um artigo científico, da mesma forma que tem muito fake news no Instagram, no Facebook, também tem dentro da ciência. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, eu não tenho certeza se eu já fiz, a memória aqui de curto prazo não está muito confiável. O Antônio perguntou de novo, eu acho que ele não sei se eu fiz ou não, vamos lá. O Antônio quer saber, ele disse o seguinte, tenho tido dores na parte medial do joelho esquerdo, com dificuldades até para andar. Estava no funcional e parei de ir por causa da dor. Espero para ver se passa ou melhor já procurar o médico. Eu acho que eu já fiz, mas eu acho que ele não viu a resposta. Então. Acho que ele não ouviu. Então, realmente, é melhor procurar o médico nesse caso, ver o que está acontecendo, porque o profissional ele pode atuar com você de forma melhor, né? Nesse quesito, sempre é melhor procurar o médico, tá bom? Bom, vamos começar a finalizar? Vamos! Coitado do nosso palestrante. Gente, sabe o que a gente faz? A gente marca outra live. Exatamente. Não tem problema, vamos sim. Hein, professor Ricardo? Topa? Aí, agora liguei aqui agora tô junto aí. Não, com certeza. Mas aí nossa estrela é o Diego. Né? Nossa estrela é o Diego. Tem mais alguma pergunta, amor? É que quando eu caí, eu perdi todo o chat. Tá, vou lá para a última, tá bom? A Kelly de Fátima quer saber. O que fazer para tensão nos nervos? Tensão nos nervos? Agora não sei se ela está... Em qual sentido, né? Se é de nervoso, se são nos nervos por outra patologia... Vamos ver. Acho que ela quer saber de uma maneira geral. Vamos dizer, eu não sei se ela está dizendo dores musculares, né? Para relaxar. Eu sou suspeita. Geralmente, se for a tensão nos nervos, que a gente está falando realmente dos nervos do sistema nervoso, né? Aí, para relaxar, a melhor coisa que tem realmente. A gente sabe que hoje o alongamento ele é muito específico para relaxar. Então, a gente utiliza o alongamento, ele sempre tem que ir depois da atividade física, né? Porque ele é um relaxamento muscular. Então, ele é necessário para isso. E outra estratégia também, são técnicas, por exemplo, de massagem,
o próprio yoga, que o pessoal utiliza bastante. Então, técnicas do tipo, elas são necessárias para essa prática, principalmente nesse quesito de relaxamento, né? Então, tudo que envolve que tenha uma gama grande de alongamento seria ideal para te ajudar nesse quesito. Legal, Diego. Perfeito, professor. Ô, Diego, eu adorei aquele vídeo da senhora de 80 anos. E eu fiquei pensando em várias coisas. O professor Ricardo falou e eu também fiquei pensando, porque, assim, houve um momento em que se falava que o idoso não tinha incremento de massa óssea, e aí as pesquisas foram provando que isso poderia. E no caso ali, eu fiquei só com... É a última pergunta, tá? Prometo. Imagina, que isso. Eu estou perguntando ela desde o tempo, mas vou aproveitar. Tem 2 minutos. O que foi qual foi o objetivo dessa pesquisa especificamente? Então, dessa foi aquela que eu mostrei do conteúdo de gordura, né? Então, a gente tirou um pedaço, que foi meu doutorado, na verdade, né? Então, a gente tirou um pedaço do músculo dos pacientes e a gente queria ver se o exercício diminuía esse excesso de gordura no músculo deles. Então, toda vez que a gente pega uma ressonância magnética desses pacientes, a coisa que a gente vê ali, característica, é muita gordura, muita gordura. Então, por exemplo, eu tive uma paciente, né, que tem uma doença semelhante à dessa senhora, que se você olhar, você não vê massa muscular. Literalmente, você vê 2 pedaços de massa muscular, o restante totalmente infiltrado de gordura. E foi uma paciente que chegou de bengala e saiu correndo na esteira, assim, sabe? A doença dela é tão rara, para vocês terem noção, que acho que só uma família na China tem a mesma mutação genética que a delas, assim. Então, é uma doença tão rara, e a doença dela, diferente, essa senhora, a doença dela não tem cura, mas tem tratamento. Quando você dá imunossupressor, corticoide, você melhora a característica da doença. Dessa moça que a família dela inteira tem, não tem cura e não tem tratamento. Então, os médicos dão remédio e nada reverte o quadro de perda de massa muscular. Então, literalmente, o exercício foi remédio para a doença dela, assim, sabe? Legal. E o fato de trocar essa, vamos dizer, entre essa qualidade do músculo, né, popularmente, assim, fez com que ela ganhasse força e conseguisse executar aquele movimento. Ô, Diego, e qual que foi a técnica para vocês avaliarem? Foi corte? Como que foi? Foi corte, a gente fez uma histologia. Então, a gente avaliou, a gente corou, né, pegou essa amostra de músculo, a gente corou com oil red, que chama, né, e a gente conseguiu avaliar a gordura ali, né. Então, a gente conseguiu ter essa técnica que conseguisse avaliar de uma forma bem legal. Dá muito trabalho fazer, viu, mas foi um resultado bem bacana. Nossa, imagino, pesquisa de ponta mesmo. Parabéns, Diego, muito orgulho de você. Eu quero agradecer aos professores que estão presentes, vieram com os alunos, a professora Camila, estou vendo o rostinho dela ali. Tudo bem? Professor Ricardo, a todos os alunos que estão aqui. Precisamos agendar mais lives com você, Diego. Ah, claro, com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite aí a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu deixei meu e-mail aqui, é diegosales@usp.br, mas fico à disposição também. Se tiverem qualquer dúvida, pode me procurar aí, tá bom? Foi muito gratificante, foi uma excelente escolha e obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. E todos, gente, a educação física é linda, né? A gente é gigante. E essa semana está mostrando assim, quanto conhecimento a gente produz e é muito mais do que praticar, do que só contar até 10 na academia, né? Do que... É bem isso, né? É isso aí, gente. Eu acho que vamos finalizar, então. Parabéns, Diego. Está sendo parabenizado aqui no chat, o pessoal gostou muito. Estão pedindo também uma live com o professor Ricardo, viu, professor Ricardo? O senhor não vai escapar, não, tá? Estão pedindo aqui, então o senhor não pode negar, né? Né, Sara? Quem puder participar de conhecimento, de viabilizar aí a área da educação física, acho importante até um tema legal que a gente podia pensar, professora Sara, professora Rosane, é um tema relacionado às duas áreas, né? A área da educação física e a área da fisioterapia, com uma junção direta para o benefício do paciente, que é mais importante. Mas estamos livres aí, se chamar, a gente aparece. Gostei, e professor Diego, para voltar também fazendo live. Com certeza. Quero mandar um abraço para minha amiga Ivani, lá de Viçosa, veio participar, tá aí presente com a gente. Olha que legal. Bem-vinda, Ivani. Então tá bom, gente. Uma boa noite a todos. Então a gente vai encerrar por aqui.
Se alguém vai fazer alguma colocação, eu já vou encerrar, tá bom? E amanhã estamos juntos para nosso último dia, vamos fechar com chave de ouro, tema super legal, super atual. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Diego, um abraço. Obrigado, professor. Um abraço. Quem quiser ouvir um pouquinho mais do Diego,